cada dia que passa, novos horizontes, novos acontecimentos no cenário internacional nos causam surpresa, ou melhor, a mim não me causa surpresa, mas para os habitantes da Terra, sim. E muitas coisas efetivamente inusitadas estão em marcha. Muitas imagens que ninguém conseguiu nem em pesadelo ou em sonho vislumbrar se descortinarão no cenário internacional e a mídia será obrigada a mostrar. É porque hoje em dia quem estuda, quem frequenta a escola de jornalismo, quem estuda comunicação compreenderá o que estou por dizer. Hoje em dia, na escola de comunicação, o ensinamento mais elevado, ensinamento máximo, é como maquiar as notícias, como esconder as coisas que estão acontecendo. Porque hoje em dia, se mostrar tudo, eu compreendo. Inclusive estou finalmente me adaptando à realidade, compreendendo que eles têm que proceder assim. Porque se mostrar as coisas como realmente elas são, inevitavelmente se precipita o caos no mundo inteiro. Isso não é privilégio do Brasil, da Venezuela, do México, é o mundo inteiro que está se cumprindo rigorosamente tudo aquilo que eu falei há milênios. É com grande pesar que eu constato, com grande dor, pesar e solidariedade que eu constato que as coisas que eu falei quando caminhava em direção ao Calvário há milênios estão se cumprindo agora. É dolorido ver uma mãe, uma gestante carregar no ventre uma criança, um feto que ela já de antemão, com informações científicas, sabe que ele vai nascer com deficiência no neurosistema, com deficiência mental, física. É lamentável, mas para aqueles que não se lembram, ou não leram, ou não sabem que eu falei essas coisas, eu tenho uma memória que meu pai me concedeu bem clara. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos descendentes, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Eu falei para as mulheres do mundo inteiro, estava falando em Jerusalém, mas é para o mundo inteiro. Nós estamos vivendo num tempo, num período em que é necessário muita proteção do Pai. As mulheres do planeta Terra, as mulheres do mundo inteiro, devem, antes de se tornar gestante, olhar para o infinito, pedir ao Pai que as inspire, as ilumine, e se tiverem escorregado em algum sabonete, em algum precipício, engravidado com feto, que para carregar um feto defeituoso, então pedir ao Pai que inspire as autoridades, tanto os legisladores como os executivos e como também as autoridades da saúde, para que lhes faculte
antes de concluir a gestação, logo no início, mecanismo para impedir de vir ao mundo mais um deficiente, mais uma criança que se tornará para o resto da vida um peso, um sofrimento para toda a família. Então, este é o momento que aqueles que quiserem, porventura, lembrar, levar em conta o que eu falei há 2000 anos, estiverem operando na área de legislação, na área de executivo dos governos, repensem tudo. Repensem antes se é melhor interromper uma gravidez no início, pedindo ao Pai que inspire os cientistas, os médicos, ginecologistas, etc., no início, ou esperar. Se a purgação é tão grande da gestante de ter que esperar 9 meses para colocar um feto sem cérebro, como eu já vi várias vezes na mídia, as mulheres pedindo ao Poder Judiciário para interromper, e claro que a elite, as mulheres da classe média alta, elas pegam um avião, vão daqui para Madrid, Roma, Paris, Nova York, enfim, algum país onde a legislação já respalda a interrupção da gestação. Agora, aquelas que não podem, as pobrezinhas, as desamparadas, que têm que suportar ou usam agulha de tricô, crochê, tricô, para interromper a gestação, e ainda, não raras vezes, quando cai na saúde pública, ainda chamam a polícia, ela sai dali para ser montado um inquérito contra ela. É triste ver tudo isso, meus filhos. Eu sei, muitos vão dizer, podem desligar, não tem problema. Mas o Iri está falando coisa negativa, mas eu estou falando a verdade, a dor. Eu estou aqui na Terra pelos descontentes, e eu não posso fechar os olhos. E não me olvidei como é que comecei a falar isso, não. Comecei a falar por causa da mídia, porque eu sei como é que funciona hoje as escolas de comunicação, como é que eles têm que proceder, e eu sei que tem que ser assim. Eu sei que eles são obrigados a ensinar os alunos como maquiar as notícias, como evitar de soltar as bombas sociais no vídeo, na televisão, etc. Eu sei. Eu passei pelas escolas de comunicação, eu conversei com os comunicólogos. Eu estou há 45 anos na comunicação. Fazem 45 anos que eu estreiei na mídia. Então eu falo com conhecimento de causa. Agora quero deixar claro, no final da minha oratória, que dessa etapa da minha oratória, que não adianta treinarem, não adianta tentarem maquiar a verdade, porque dia menos dia, mais dia, a verdade será exposta. Porque tudo que eu falei há 2000 anos vai se cumprir. Não só uma parte, não. Tudo. Tudo vai se cumprir rigorosamente, incluindo que eu disse que não é possível esconder uma lâmpada acesa debaixo de uma cama. Eu falei numa outra linguagem, mas vamos falar na linguagem atual, a linguagem contemporânea. Ninguém esconde uma lâmpada acesa debaixo de uma cama. Eu falei de um candeeiro, etc., uma linguagem antiga. Agora eu falo na linguagem para ser entendido agora. Tampouco se constrói uma cidade magnífica no topo de uma montanha e esconde ela. Ela vai ter que ser vista. Então, assim também, o reaparecimento do Filho do Homem na Terra não vão poder esconder muito tempo, porque tudo que está escrito sobre mim, tanto de há 2000 anos se cumpriu, como tem que se cumprir agora. Então também está escrito lá que todo olho me veria. E nenhuma novidade é quando eu vou dizer agora, não vou trazer uma notícia nova que as TVs abertas estão falindo. Não.
Por que estão falindo? Porque elas não cumpriram o dever delas a contento. Elas esconderam o Filho do Homem. Então, meu Pai, Senhor e Deus, para se cumprir o que está escrito de mim, inspirou os cientistas, os engenheiros a criar essa máquina fantástica, através da qual estou falando agora para o mundo inteiro. Agora eu estou sendo visto no Japão, na China, no Vietnã, na Austrália, na Europa. Em qualquer lugar do mundo tem alguém que está me vendo. Porque estava previsto que quando eu voltasse, todo olho me veria. E não vai ter outra maneira senão pela net. E é na TV online, Irgues.tv, que é aqui onde estou falando, que todo olho poderá me ver. Queiram ou não, gostem ou não. Alguns vêm, dão uma piscada, uma trisca um pouquinho, dão uma olhadinha. Não pode, que é isso? Olha o que ele está falando. Esse louco, né? Outros dão mais uma olhadinha, mas olha só o que ele falou. Outros dizem assim, mas ele falou a verdade. Outros dizem que Cristo não sei se é ou não, mas falou a verdade. E assim eu recebo correspondência do mundo inteiro me explicando, que me dão a saber o que está acontecendo em cada país quando eu apareço. É claro que tem alguns países ainda que estão sob censura, que ainda podem censurar a net, que estão controlando ainda. Mas quando chegar a hora, a realidade é tão brutal, tão contundente, que não poderão mais me esconder. É uma realidade que salta aos olhos. Não vão ter mais, não vai ser mais possível uns janotinhas, engomadinhos, que penduram um monte de diploma na sala e se diz jornalista, esconder a aparição física, contundente do Filho do Homem. E também está escrito sobre mim, que quando a humanidade toda soubesse de mim, eu estaria com o cabelo branco da cor da neve, em Apocalipse 1, versículo 14. Então, como ninguém nasce de cabelo branco, estou esperando, ainda não branqueou meu cabelo. E também está escrito de mim, que o Filho do Homem, antes do seu dia, seria rejeitado por sua geração. E eu ainda bebo a última porção do cálice amargo da rejeição, meus filhos, mas bebo serenamente. Lucas 17, versículo 25 a 35. Mas daí os evangelhos dizem assim, os evangelhos: não, o que já se cumpriu, ele ia ser rejeitado, já foi rejeitado, já foi crucificado. Não, o Filho do Homem seria rejeitado, segundo está escrito lá em Lucas 17, versículo 25 a 35, por sua geração. E está escrito na sequência, para não dizer que isso já aconteceu. Então diz assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o Filho do Homem no seu dia. Logo não podem dizer os evangelhos e os lobos travestidos em pele de ovelha que isso já aconteceu, porque não aconteceu ainda. Está acontecendo agora. Eu estou há 45 anos falando em 2 continentes e é óbvio que por enquanto ainda sou bastante rejeitado. E a coisa mais incrível que possa parecer, que um dia lá em Curitiba, no Alto do Boqueirão, onde eu estive sediado 24 anos, eu perguntei ao Senhor, por que, sobre esse texto de Lucas 17, versículo 25 a 35, por que, Senhor, por que tudo de novo, disse? Por que eles continuam me rejeitando, me odiando, blasfemando, xingando? E por que permites que os falsos profetas continuam chantageando o dízimo deles, mantendo eles encabrestados? Eu perguntei. Daí o Senhor disse, como seria se tu dissesse que viria no dia do juízo, disse o Senhor, se todos dobrassem o joelho quando te vissem, como tu saberias distinguir entre os teus e os evangelhos, os que seguiram o lobo com pele de ovelha, os que seguiram o falso profeta, disse o Senhor? Como tu distinguirias se todos dobrassem o joelho quando chegassem eles? Então é mistério, disse o Senhor, que eles te rejeitem sim, para tu saber distinguir aqueles que guardaram os teus ensinamentos emanados de mim, disse o Senhor.
Aqueles que aprenderam a rezar no quarto com a porta fechada, disse o Senhor. Como está escrito em Mateus 6, versículo 6, aqueles que aprenderam que para ser cristão não precisa usar cabresto. O cristão é alguém que ama a liberdade. Meu pai disse então que eu vim aqui como libertador, para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. E eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram, são meus filhos dignos de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim. E se não voltam é porque jamais tiveram e jamais terão parte comigo. São os seguidores do lobo. O lobo. Você não vê pela televisão? Não vê o lobo travestido em pele de ovelha, cada vez arrecadando mais e mais e mais, e cada vez acochando mais e mais o cabresto? Não vê? Ele não aparece lá. Toda noite não tem um que fala via Embratel para todo o Brasil, que descaradamente ele pede o dízimo, o dinheiro para pagar até o espaço que ele ocupa na televisão. Não viram isso ainda? Prestem atenção. Toda noite. Só para entender melhor de quem estou falando, é R.R. Suado. É um indivíduo que sua tanto na hora de chantagear o dízimo, de fazer o teatro dele e mandar os incautos pagar o dízimo e pagar o espaço que ele ocupa numa dessas televisões abertas, que chega a suar. Por isso que é suado. O suor do lobo travestido em pele de ovelha. Mas continuando, que eu não terminei ainda, então, para deixar bem claro para todos aqueles que dizem, Cristo quando vier vai vir das nuvens, para aqueles que dizem isto, quero lembrar que eu não fui de carne e osso para o céu. Eu fui em espírito e em verdade, e voltei conforme havia prometido. Se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, então a Bíblia tinha que ser jogada no lixo. Porque na Bíblia está escrito que o Filho do Homem veio do pó e do pó foi tomado, o pó retornará, em Gênesis. Então meu pai não iria violar a lei que ele mesmo estabeleceu desde o princípio, para me mandar de carne e osso para o céu. Então eu fui para o céu sim, em espírito e em verdade, e disse que iria e voltaria, haja visto que eu reapareci para os meus depois do terceiro dia, em espírito, porque eu entrava numa porta sem abri-la. Quem quiser ler a Bíblia, leia. E quando sei, na caminho de Emaús, 2 discípulos estavam me questionando. Eu estava usando o corpo de um forasteiro. E eles comentando comigo que estava usando o corpo do forasteiro, se eu não tinha visto o que acontecera em Jerusalém, da crucificação, e etc, etc. Se eu tivesse com o meu corpo, é óbvio que eles teriam visto que era eu. Mas lá está na Bíblia, podem ver que não era eu, era o corpo que eu estava usando. E que eles me questionavam sobre se eu como forasteiro tinha visto ou não. E quando chegou a hora da noite, me convidaram para cear. E lá está na Bíblia escrito para quem quiser ler. E eu aceitei o convite e fui cear. E na hora de partir o pão, só na hora de partir o pão, eles viram que era eu. Por que só na hora de partir o pão eles viram que era eu? Se eles viviam comigo cotidianamente, não reconheceria antes? Porque pelo gesto singular, inconfundível, eles viram que se tratava do Filho do Homem, que estava usando aquele corpo para falar-lhes. Na Bíblia também está escrito que logo a seguir desapareci. Então, quem quiser entender, entende. Se não é retardado mental, que eu desapareci, fico só forasteiro. Quem quiser ler a Bíblia, reler a Bíblia depois de falar comigo, que depois de me ouvir, releiam. E cheguem a uma conclusão inteligente, racional,
Lembrando que lá no espaço sideral, a ciência já comprovou que a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos. 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar lá em cima. Logo eu não fui de carne e osso para lá. E para confirmar biblicamente que eu não fui de carne e osso, as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Se eu tivesse ido de carne e osso, teria ido peladão, nu. E aí retornaria nu aqui na terra, como dizem os falsos profetas, pretendendo enganar o povo e conseguindo enganar. E chegando aqui na terra nu, é claro, iria imediatamente preso sem ter feito nada. Porque eu fui muitas vezes detido aqui na terra, sim, mas porque a minha presença incomodava, porque eu falava coisas que muitos não compreendiam. Eu falando no Arco do Triunfo em Paris, fui preso porque eu postei-me sobre a sepultura dos soldados desconhecidos, que para eles é o lugar mais sagrado da França. Então, por esse motivo, a polícia me levou para a central. Passei uma tarde toda lá sendo interrogado. Mas o povo francês me gritava do lado de fora, até que eles disseram: por que vocês estão gritando? E o povo dizia: porque ele é o filho de Deus, lui c'est le fils de Dieu, que est revenu sur la terre. Daí eles disseram para o povo, ele colocou os pés dele no lugar mais sagrado da França. E o povo gritava: Louis c'est sacré, Louis c'est sacré. Que eles diziam que eu era sagrado, mas não sou eu, meu pai é que é o Senhor que é sagrado. Daí eles me devolveram para Montaterre. Aí a polícia achou conveniente me devolver ao meu povo e me disse: vamos te levar até Montaterre, 50 km de Paris, mas se tu voltar, então vamos te expulsar da França. Eu disse: não tenho por que voltar, já é noite, já fiz a minha parte, né? E me levaram custodiado até Montaterre, onde eu me reuni de novo com meus filhos, e veio um jornalista de Paris me procurar lá, que ele disse que eu não pude falar ao povo ali, que ele queria me levar para falar numa rádio clandestina. E eu fui, então, de madrugada, quer dizer, depois da meia-noite, para falar na rádio clandestina, num porão lá em Paris. A rádio chamava-se Ici Maintenant, que quer dizer aqui e agora. E falei, dei entrevista na rádio clandestina, respondi perguntas. E tenho a lembrança sublime desse dia e jamais esquecerei. Que então, pelo menos, eu pude falar livremente. Mas então, essa é uma outra história. Só estou querendo mostrar-lhes que não dá para esconder. Eu venho aqui cumprir meu dever todos os sábados, 11 horas da manhã em ponto. Estou aqui nas sextas-feiras, quando posso, eu dou um colóquiozinho no Face para meus filhos me verem, escutar e saber que estarei aqui na sexta-feira, no sábado, 11 da manhã, TV online. Muita gente do povo brasileiro ainda não sabe que existe TV online na net, mas TV online sim, Henricristo.tv, Nova Jerusalém, Brasília, América Latina, mundo. Tenho todos a minha paz, meus filhos.